territórios de produção das vidas, como de rua, como a atenção domiciliar, como a própria rede de atenção psicossocial, tem vários tipos de serviço cravados nos territórios de produção da vida, e por isso mesmo, a ideia, eu estou falando disso porque eu acho que a ideia de cuidar no território pressupõe rede, articulação entre diferentes serviços. E a atenção básica, digamos que seria, as unidades básicas de saúde, os serviços de atenção básica seriam, vamos dizer, a modalidade mais capilarizada desses serviços que estão conectados ao território de produção de vida das pessoas de diferentes maneiras. Então, seria um lugar mais próximo, um lugar que tem a possibilidade de acompanhar o maior número, vamos falar assim, de capilarizado no sentido de que tem uma abrangência maior do que todos os outros tipos de serviços que também se aproximam da produção de vida no território, dando talvez um pouco mais de destaque para determinados tipos de sofrimentos, ou, vamos dizer assim, certas situações que exigem um cuidado mais intensivo, mas certamente todos eles pensados de modo articulado. Então, eu diria que cuidado no território vem junto com uma aposta de produção de rede, quer dizer, de articulação viva entre diferentes tipos de serviço que tenham juntos a capacidade de produzir respostas necessárias a melhorar a vida das pessoas nos diferentes modos como elas constroem as suas existências. Acho que esse é o coração da aposta da atenção básica, e ele, vamos dizer, tem momentos de construção bem forte, alegre, viva, mas viveu e vive agora, né, momentos muito constrangimentos ao longo do tempo em relação a essa potência de produzir conexão, vínculo, um conhecimento profundo da vida das pessoas, uma possibilidade de uma continuidade de acompanhamento e suporte e produção compartilhada com os usuários. Que tipo de constrangimento? Eu diria que, de saída, o assunto que vocês vão discutir na semana que vem sempre foi um problema, pensando no SUS em geral, claro, mas na atenção básica em particular. Por quê? Porque esse cuidado assim pensado, territorializado, conectado com a vida, num sistema universal, devia ser uma oferta para todos. Isso daí, inclusive, seria um elemento importante de construção de uma legitimidade social para o SUS, estar presente na vida das pessoas, estar presente, acompanhando, enfim, a produção da saúde nos diferentes territórios. E eu diria que o financiamento impõe um primeiro constrangimento, porque, no final das contas, a gente foi construindo uma atenção básica muito mais, primeiro localizada e depois, atualmente, mais focalizada, porque não é a mesma coisa, mas localizada nos territórios mais pobres das cidades. Então, a gente pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, que vem há muitos anos construindo uma rede de atenção básica, mesmo antes do SUS já existia uma rede de unidades básicas de saúde aqui do próprio município, uma rede de centros de saúde que eram estaduais e depois foram municipalizados, mas esparramados, eles já, naquele primeiro momento, até que eles eram mais ou menos espalhados pelo território todo, mas depois fortemente presentes muito mais nas regiões periféricas do que nas regiões, nos bairros mais centrais. Daí não vale o centro da cidade, porque o centro da cidade é mais parecido com a periferia do ponto de vista da produção das vidas, das precariedades que existem, e aí tem uma presença desse tipo de serviço mais importante do que em outros lugares. Isso é um problema porque vai construindo socialmente uma ideia de que a UBS, a atenção básica, é um lugar para cuidar de pobre, não é um lugar que as pessoas que, enfim, têm mais dinheiro e que podem, de algum modo, acessar serviços privados de saúde, vão utilizar.
Isso, do ponto de vista da construção do imaginário social, é um problema, porque o jeito de entrar na saúde suplementar geralmente pelas portas de emergência e pelos especialistas diretamente. E no SUS tem esse negócio aí chamado atenção básica, com uma equipe de muitos profissionais, muitas profissões diferentes, não tem só médico, tem uma oferta ampliada. Que isso? Precisa disso para quê? Vai ver que precisa disso porque pobre tem muito problema. Então, esse tipo de caricatura, muito problema que os outros não têm. Esse tipo de caricatura carimba, vamos dizer assim, um certo preconceito em relação à atenção básica e uma ideia de que ela, na verdade, em vez de ser um lugar de ancorar o cuidado, ser um lugar que, vamos dizer assim, incorpora mesmo a vida e o conhecimento sobre a vida das pessoas ao processo de cuidado, seria simplesmente uma porta de entrada, um lugar de passagem, onde as pessoas vão lá e depois serão encaminhadas para os que verdadeiramente resolvem problemas, que seriam os serviços, os médicos, os especialistas, os hospitais e tal. Então, não é isso que a gente faz na atenção básica, mas esse carimbão, ele interfere bastante, inclusive na construção de relações e na possibilidade política de disputar recursos necessários. E aí, o segundo problema que o subfinanciamento impõe é que a gente acaba tendo também uma certa, vamos dizer assim, de saída, sobrecarga das equipes, porque a gente designa, vamos dizer assim, conjuntos, grupos populacionais para cuidado das equipes, em um número muito maior do que seria razoável para fazer esse cuidado desse jeito que eu estou falando, acompanhando, construindo junto, se conectando com a vida no território. Daí, se tem menos profissional e mais gente, acaba que, vamos dizer assim, existe uma concentração de ações em coisas mais prioritárias e isso daí compromete essa possibilidade de conexão realmente com a produção da vida das pessoas, da vida no território, e aí vai levando progressivamente, e acho que esse foi um processo que veio acontecendo, a uma certa focalização, eu vou falar com essa palavra mesmo, que é uma, vamos dizer assim, ação prioritária sobre certos aspectos dos adoecimentos ou dos agravos, enfim, certos problemas de saúde com que os coletivos populacionais se enfrentam, em detrimento dessa conexão mais ampla com a vida no território. Eu diria que, apesar do constrangimento do financiamento, a gente viveu, e acho que ainda vive, mas depois eu falo do momento atual enfim, das tensões que estão colocadas, experiências muito, muito, muito interessantes de produção dessa conexão. Acho que a gente, enfim, mas acho que esse assunto, focalização, e mais um outro assunto, que é a gente ir perdendo o foco, ou perdendo vamos dizer assim, enfraquecendo com essas medidas de valorização diferenciada das ações, foi perdendo essa capacidade de se conectar com a vida. Então, eu diria que atualmente, muitas vezes, num território, aqui na cidade de São Paulo, isso é muito comum. Você tem, mas em outros lugares também dá para ver, assim, mas as regiões metropolitanas, eu acho que tem uma marca diferente do que, sei lá, os municípios menores e, enfim, territórios em que a conexão com as pessoas é mais viva, vamos dizer assim. Aqui a gente, muitas vezes, tem assim, uma vida no território operando numa certa faixa, e há uma produção da UBS operando numa outra faixa. Então, no mesmo território você tem, e a UBS pode nunca se encontrar com a vida no território, e a vida no território pode nunca se encontrar com a UBS. Eles pensam, um pensa que o outro não existe. Na pandemia teve uns furinhos, e as unidades básicas até se encontraram com a vida no território. E agora,
em vários lugares da cidade, tem uma luta para conseguir sustentar essa conexão com o território, porque o jeito habitual de organizar o trabalho já vai cancelando essas conexões, já vai querendo que o bonde, é bonde mesmo, que é velho, volte para o trilho, e o trilho é um trilho de produção de ações que são definidas a partir, enfim, de lógicas muito mais... vou chamar assim, técnico-burocráticas do que... elas não são marcianas, elas têm alguma coisa a ver com a produção da vida das pessoas, mas elas são fragmentadas, elas são centradas em procedimentos, elas são muito menos construídas a partir do encontro vivo com as pessoas. Então, quando a gente constrói esse encontro de modo fragmentado, desse jeito, a gente entra em contato com pessoas e, em vez de se aproximar da vida delas e das diferentes questões que tensionam a vida, a gente vai lá e olha a hipertensão, a gente vai lá e olha o pré-natal, a gente vai lá e olha o Papa Nicolau, a gente vai lá e olha a vacina. A mesma pessoa, então, para poder até mesmo usufruir dos diferentes serviços, entre aspas, que a unidade básica oferece, dependendo do jeito, tem que ir 10 vezes, porque ninguém é capaz de olhar tudo que ela precisa de uma vez só, mesmo pensando nesse tipo de oferta mais vamos dizer assim, técnica, né? Mirando problemas específicos. Teve uma pessoa que já escreveu aqui, como pulou a pergunta, eu vi. Eu não fico olhando no chat, porque senão me distraio. Mas essa pergunta pulou, eu acho que vale a pena. Teve, logo no começo da pandemia, aqui em São Paulo, vou falar de São Paulo, que é a experiência que eu acompanhei mais fortemente, mas isso aconteceu em outros lugares, né? E o vídeo que a Lumena e o Arthur falaram foi um vídeo que eu fiz no comecinho de abril, justamente dizendo, olha, presta atenção, a atenção hospitalar e as UTIs são fundamentais no enfrentamento da Covid, mas eles são os serviços de saúde para cuidar de 5% da população. Vai 15%, se você alargar o critério de internação para situações um pouco mais... que necessitariam e que não piorariam recebendo um cuidado clínico mais intensivo. Mas e o resto? E os 85% da população que está vivendo a pandemia, não tem nada para a gente fazer com eles, não tem nada para a gente... Atenção básica, que tem essa característica que eu disse, de ser capilarizada, principalmente nos lugares mais pobres, que a gente já sabia que seriam os que sofreriam mais durante a pandemia, pela própria precariedade material das condições de vida. A gente já sabia isso antes, não foi uma surpresa para nós da saúde coletiva, isso que os números constatam agora, que tem mais pobre, preto e gente que mora na periferia, que ficou doente e que morreu de Covid. A gente já sabia que isso ia acontecer, se a gente... E teria acontecido mais ainda se não tivessem sido feitas coisas. Então, num primeiro momento, na cidade de São Paulo, teve um chamado de recolhe. No Brasil inteiro, eu acho que teve isso, recolhe. As unidades básicas se recolheram e se organizaram para fazer 2 tipos de trabalho. Atendimentos assintomáticos respiratórios, e outro, inventar jeitos de continuar acompanhando coisas que não podiam parar de ser acompanhadas. Então, as pessoas que estão se tratando de tuberculose não podiam parar de tratar a tuberculose na pandemia. As mulheres que estavam grávidas não podiam parar de fazer pré-natal. Bom, então, tinha que se organizar para fazer isso, essas 2 coisas, vamos dizer assim. Só que demorou um tempo, por exemplo, para a pandemia chegar na periferia. E, nesse tempo, não estavam havendo os casos, mas os efeitos da pandemia, do ponto de vista do distanciamento social, da paralisação de todas as atividades, e então muitas dificuldades econômicas e de sobrevivência para as pessoas que vivem, para muita gente em geral, mas para quem
organiza a vida de um jeito que trabalha hoje para comer amanhã, não trabalhar hoje significava passar fome amanhã. Então, muito antes da doença chegar, os efeitos da pandemia e do distanciamento social já chegaram na periferia. E aí, em vários territórios da cidade, as equipes, já que estava tudo suspenso, vamos dizer assim, porque as nossas unidades básicas de saúde vivem sob um regime muito cruel de, vamos dizer assim, governar o trabalho, que assim, são metas, e essas metas dizem o que importa e o que deixa de importar. E essas são metas muito focalizadas em consulta, procedimentos, elas nem são tão difíceis de atingir, mas elas dizem para os trabalhadores o que é importante na prática. E aí, como essas metas foram suspensas, e o território estava lá, muitas equipes foram aos territórios e se encontraram com a vida. Desse ponto de vista que eu falo que teve um furo, porque no território as organizações próprias da população, vários tipos de organização já estavam se movimentando, num primeiro momento, para ações solidárias relacionadas à cesta básica, comida, porque as pessoas ficaram sem ter o que comer. E demorou muito tempo para o tal do auxílio emergencial do governo federal começar a chegar na mão das pessoas. Tinha uns 2 meses aí, 2 meses e meio de intervalo, 3 até, antes de começar a chegar alguma grana. E vive do quê? Quando está assim. Então, a primeira coisa com que as equipes se encontraram quando elas começaram a ir para o território foi, nossa, aqui a coisa número 0 da pandemia é como as pessoas vão sobreviver. Não dá nem para falar a segunda palavra, fica em casa, lava a mão, usa máscara, esse comando que era o comando universal não fazia nem sentido antes, já porque a primeira era não tem o que comer. Depois, na segunda, foi não tem dinheiro para comprar gás. Depois, muitas urgências da sobrevivência apareceram de uma maneira bem importante. Em vários territórios, as unidades básicas de saúde se articularam, não foi em toda a cidade, mas se articularam com os movimentos para, vamos dizer assim, engrossar, vamos dizer assim, os movimentos de solidariedade que eram necessários naquele momento, para as pessoas poderem comer. Depois, uma segunda questão, que ao estar presente no território, reconhecer um problema brutal, aparecia claramente esses comandos, fica em casa, usa máscara e lava a mão, para vários lugares é muito difícil de acontecer. Fica em casa não dava, porque mora 10 pessoas em 2 cômodos, não fica em casa. Usar máscara, cadê a máscara? Quem tinha máscara? Não tinha máscara nem no começo da pandemia, nem para os trabalhadores de saúde. Como eu ia usar máscara? E a terceira coisa, lavar a mão, não tinha dinheiro para comprar sabão, em alguns lugares não tinha nem água. Então, as equipes, vamos dizer assim, foram inventando modos de, junto com as pessoas, e fazendo algum sentido para isso. De novo, num primeiro momento, daí não é só a cesta básica, tem produto de higiene e limpeza que é necessário, campanhas para suspender rodízio da Sabesp, para chamar caminhão-pipa, e aí vários lugares, as unidades básicas, junto com os movimentos da população, tiveram um papel ativo nisso, e até inventar um certo, vamos falar assim, teve território que fez isso, e construindo com as pessoas um certo roteiro de circulação, já que eles não iam conseguir ficar em casa mesmo, dá para circular menos, dá para ficar num território menor, em vez de ficar andando para todo lado, como que dá para fazer, reconhecendo que a produção da vida nas periferias é uma produção em que a rua faz parte da casa. As pessoas não vivem do mesmo modo que a gente de classe média vive. O limite, a nossa casa, realmente é fechado da porta para dentro. A casa, o espaço de convivência e produção da vida na periferia, acontece também na rua, acontece também em relações solidárias entre diferentes unidades de moradia, vamos dizer assim. O problema de um também é o problema do outro. Como é mesmo que um chamado como fica em casa,
entra nessa sintonia de vida. Então, assim, acho que houve uma aproximação bem importante e uma construção de, então, vamos dizer assim, uma construção de legitimidade, porque todos os outros equipamentos públicos estavam de quarentena. As escolas sumiram do mapa, a assistência social no começo ficou de quarentena, não tinha ninguém, não estava funcionando, sobrou só a saúde lá, só as unidades básicas que estavam lá. Então, inclusive, tem uma coisa interessante que a falta de carros para as equipes circularem no território, agora na pandemia, está sendo aliviada com os veículos de transporte escolar que não estão sendo usados. A saúde está usando tudo, porque já que os caras não estão, nós estamos. Então, assim, enfim, essa presença viva no território teve uma repercussão interessante. Eu vou agora ressaltar, não aconteceu assim em todos os lugares da cidade. Uma resposta bem heterogênea, mas tem lugar que aconteceu, e foi muito interessante nos lugares em que aconteceu assim. Depois, foi possível conquistar um lugar ativo para a atenção básica no próprio cuidado, no diagnóstico e no cuidado às pessoas com Covid. E aí, tanto a porta aberta, não era só a porta da emergência, como aparecia no momento, as unidades nas suas áreas de atendimento a sintomáticos respiratórios tiveram um movimento muito importante, e é bem importante fazer isso, porque é pertinho da casa das pessoas, as pessoas não têm que tomar condução para ir na porta de emergência. Enfim, um esforço gigantesco para criar uma conexão que não era simples, porque a rede de urgência e emergência em vários lugares da periferia é muito precária, tem muita UBS e pouca porta de urgência, pouca referência, não tem hospital, então o conjunto da rede não é completo, vamos dizer assim, então a importância da unidade básica aumenta ainda mais, e depois com a construção do monitoramento das pessoas mais em situação de maior vulnerabilidade, vamos dizer assim, e que estavam vivendo a Covid. Esse acompanhamento, ligar para a casa da pessoa todo dia, conversar com ela, chamar para vir para a unidade, perceber que dia que o negócio piorava e chamar um dia antes, em geral, enfim, com certeza teve um papel importante na diminuição do número de casos graves no auge da pandemia aqui na cidade de São Paulo, em vários lugares. Eu acho que então, teve lugares que viveram isso de uma maneira muito forte, interessante. Então, eu diria que as equipes foram vivendo uma experiência que, ao mesmo tempo, muita gente falava isso. Nossa, agora não entendi o sentido, para que nós estamos aqui? A gente está junto com a população vivendo o problema e junto com ela vendo os modos de enfrentar os problemas. Uma legitimidade importante. Por outro lado, as equipes têm, vamos dizer assim, que se dividir, a mesma equipe, que já era pouca, se dividir em 3. Uma para atender os sintomáticos respiratórios, esse problema, enfim, mais concreto. Outra para fazer os acompanhamentos que continuavam. E a terceira para fazer esse trabalho no território. São 3 frentes importantes de trabalho com a mesma equipe dividida, vamos falar assim, e eles trabalharam muito a mais, hora extra, fim de semana, não sei o quê, tarará, e também um desfalque produzido pelo fato de que muitos trabalhadores de saúde acabaram pegando Covid nesse processo, e daí tinha tipo uns 30% que rodiziava, que estavam afastados pela doença, né? Mas acho que foi uma experiência que trouxe de volta essa força que a conexão viva com o território e o sentido, vamos dizer assim, como essa conexão viva com o território reposiciona a maneira como a gente pensa as ações de cuidado, a maneira como a gente, inclusive, vai construindo isso, o jeito como a gente percebe, já sabiam antes quem eram vamos dizer assim, os grupos mais vulneráveis para correndo risco de desenvolver um quadro grave, enfim, tinha um monte de coisa que deu para fazer, que dava para fazer, e que eu acho que foi bem importante. Quando eu digo que na volta, na hora que começa o governo municipal decreta que a normalidade voltou, mesmo a pandemia não tendo acabado, tem um tensionamento importante, porque a primeira coisa que o modo oficial de organizar a atenção básica tenta cancelar é a conexão com o território. A primeira coisa que vai sendo cancelada é volta
volta o trabalho aqui dentro. Parece que só quem tem que andar na rua, que foi uma coisa legal também. Não foram só os ACS que andaram na rua, a equipe multiprofissional se articulou para participar de todos esses processos. Eu acho que nunca eram os antigos NASFs, né, que, enfim, mas as equipes multiprofissionais se integraram no trabalho coletivo da unidade de uma maneira muito interessante. Tem muitas coisas que a gente vai recolher ainda desse momento, se a gente não perder a chance de recolher agora, porque já a memória apaga pelo massacre que vem na sequência, né? Mas e ali tem uma força que está dando, vamos dizer assim, elementos para resistir a várias investidas desorganizadoras dessa possibilidade de produzir conexão viva. Teve outros lugares que não fizeram nada disso. E a UBS ficou muito ausente de todo o processo que estava acontecendo e perdeu mais ainda a legitimidade. Nos lugares em que não houve esse tipo de movimentação, o fato de um serviço de saúde que está lá perto da casa da pessoa fingir que não é com ele, tudo isso que está acontecendo não é com ele, faz perder legitimidade, reforça a ideia de que sei mesmo para que esse negócio serve. Então, a gente teve de tudo na cidade de São Paulo, em vários lugares com uma experiência muito intensiva, muito interessante de reconexão e produção de outros sentidos. E agora, nessa volta, outra vez, nos lugares em que as pessoas não estão conversando com a população e, de certo modo, fabricando juntos uma certa priorização de como volta e o que volta, e como a gente vive esse novo momento, o que está acontecendo é quando não negocia, uma intensificação de conflitos, porque as equipes estão muito cansadas, a população também, a população aí espera um monte de coisas da unidade e nem sempre as equipes conseguem fazer. Então, essa conversa, essa construção junta, o que é prioritário aqui para nós? O que apareceu aqui que não vai dar para ficar fora da nossa agenda? Vai dar para fingir que as condições de moradia e saneamento não importam na saúde das pessoas? A gente só vai ficar cuidando dos efeitos colaterais dessa precariedade, ou a gente vai, enfim, juntos ser parte de, então estou dizendo assim, construção mesmo de agendas que são mais coletivas, de reivindicações que fazem parte do território e que podem ajudar a consolidar a relação das equipes com os movimentos e organizações do território. Então, eu acho que essa tensão, conexão com a vida do território, uma abrangência de ações e conexões das equipes, intenção sempre com uma agenda mais focalizada, pela política atual do governo federal, tende a se intensificar de modo mais brutal, porque o financiamento da atenção básica, que até então, talvez vocês já tenham discutido isso em detalhes, e eu vou falar muito breve, porque eu já falei muito, precisa deixar a conversa rodar. Tinha um componente, que é o piso da atenção básica, que era um componente, vamos dizer assim, universalizante da atenção básica, era uma certa quantidade de dinheiro per capita, pensando na população do lugar, independentemente da existência de serviços, foi extinto, e vai ser substituído por um financiamento relacionado ao número de pessoas cadastradas nas unidades de saúde. Então, primeiro, corta a universalidade e pega só quem está cadastrado. Pensando que as unidades básicas estão concentradas na periferia, já dá para saber que vai diminuir muito a possibilidade de pessoas cadastradas em relação ao conjunto da população. Segundo, uma focalização maior ainda das ações que são valorizadas pelo próprio financiamento, que então depois será condicionado a partir do cumprimento de metas. E aí são muito focalizadas no médico e nas suas ações clínicas,
O enfermeiro entra também, desaparece a equipe multiprofissional que compõe um conjunto de, vamos dizer assim, de uma possibilidade de uma ampliação de cuidado no território muito importante, com a saúde mental, com a fisioterapia, a fono, enfim, uma série de problemas que podem ser incluídos e manejados pela equipe de atenção básica e que agora essa equipe só vai existir se o município financiar, porque o governo federal deixa de aportar sua parte no financiamento. Isso daí já vai tendo efeitos. Aqui em São Paulo, por exemplo, não cancelou a equipe multiprofissional, mas já tem uma tentativa de modificar a agenda de trabalho dessa equipe. Enfim, então acho que a tendência pelo governo federal é intensificar essa seletividade e restringir ainda mais, focalizar ainda mais em certos tipos de problema, em certos tipos de ação, esse trabalho na atenção básica, o que empobrece muito, enfim, essa aposta. Eu digo assim, pelo governo federal, porque eu acho que nos municípios existe resistência, vamos dizer assim, luta para sustentar outros tipos de agenda, mas ela é uma agenda sustentada com dificuldades, vamos dizer assim. Eu diria que em municípios menores, por exemplo, bem pequenos, e nem precisam ser tão pequenos, mas regiões... Existe um problema de querer centralizar tudo no médico, porque falta médico. Desde que acabou mais médicos, voltou a ter falta de médico. Aí o governo federal quer focalizar na ação do médico, só que não tem médico. Então, temos um problema na prática, que os municípios acabam precisando muito mesmo da equipe multiprofissional para sustentar uma porção de coisas, porque são poucos os médicos com que eles podem contar. Então, ou vai trabalhar em equipe ou não vai ter cuidado. É mais ou menos isso que está rolando, né? Então, enfim, diria que o papel, por exemplo, agora, das equipes e de quem está junto com a população, por exemplo, a gente vai ter agora uma eleição municipal, esse debate sobre o que vamos fazer com a atenção básica é muito importante, na minha opinião, e faz parte da luta para possibilitar a construção de resistências nesse território. Resistência é sustentar coisas que são interessantes e que existem forças tentando varrer do mapa sumariamente, né? Eu acho que é isso, na verdade, a atenção básica e o cuidado no território são elementos críticos para a legitimidade do SUS. Tirar isso significa diminuir a legitimidade do SUS, e eu acho que o objetivo deles é exatamente esse. Então, defender a legitimidade do SUS e essa conexão com o território é decisivo para ampliar a legitimidade do SUS, ele fazer sentido na vida das pessoas e ter mais gente defendendo o SUS e a atenção básica do que a gente tem no momento. Chega de falar, né, Lumena? Sei lá se eu falei do que você queria, mas tá bom. Lumena, você está sem som. Tira o fone. Por algum motivo, quando eu estou com fone, não está saindo o som, né? Não, acho que é isso. Você provocou bastante coisas que a gente precisava mesmo que provocasse, né? Então, vamos lá. Vamos rodar, gente, colocar questões, poder falar suas ideias também, né? A partir do que vocês já conversaram, enfim. Vamos abrir a conversa, né? Vamos aproveitar que a Laura está até 10h30, então a gente precisa aproveitar que a Laura está aqui, depois a gente continua conversando, mas é muito importante aproveitar a presença da Laura, né? Então, vamos lá. Alguém já falou no chat, quem for falar no chat já fala aqui, né? Que é mais fácil para a gente poder conversar. Já está calor de novo. Ontem ficou frio, hoje já. Então, vamos lá, gente. Vamos aproveitar para poder aprofundar a atenção básica. Vocês que foram na UBS, vocês que viram o vídeo, o que é disso que conecta com o que vocês já discutiram, enfim. Vamos lá. Começa aí, Daniel. Provoca aí a conversa, vai. O Marlos já abriu, vai lá, Marlos.
Oi, gente, bom dia. Eu gostaria de fazer, na verdade, tipo, sei lá, saber não uma resposta, mas uma luz no fim do túnel, porque tem uma questão que pega para mim, que é quando a gente está falando lá da periferia e da atenção básica, que às vezes é o único recurso que eles têm, por mais que o trabalho da atenção básica seja ótimo e transforme um pouco a vida daquelas pessoas, sempre pega para mim uma coisa de que só a atenção básica e só o SUS não vão dar conta de transformar completamente a vida da pessoa. Por exemplo, vou dar o exemplo lá da UBS que eu visitei na Vila Clara, que tem lá o esgoto a céu aberto e as casas construídas em cima do esgoto, e quando chove, tipo, inunda tudo, assim, sabe? Por mais que a UBS tenha um trabalho e faça um trabalho excelente lá, vai precisar de um investimento maciço que a população não dá conta não tem, ninguém tem dinheiro a não ser o governo de ir lá pegar e, tipo, e construir o esgoto, sabe? Tipo, de ir com um trator, sabe? Quem consegue alugar um trator? Então, essas coisas vão depender, sim, de outras instâncias do governo. E, por exemplo, enquanto isso não acontece, tipo, eu não vejo essa transformação nesse sentido, entendeu? Então, a gente fala do saneamento básico, mas, tipo, tem que investir, e vai investir, tem que investir muito dinheiro, sabe? Porque essas coisas são caras, mas tem que transformar a vida das pessoas. Então, tipo, sabe, como que lida com isso? Tipo, precisa do negócio, mas, tipo, o SUS sozinho não consegue fazer, vai precisar das outras instâncias, e aí essa outra instância nunca chega para fazer o trabalho, e aí como é que fica? Nunca transforma a vida das pessoas? É meio que, sei lá, uma provocação, saber alguma coisa, uma luz no fim do túnel, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que isso é bem importante, porque, então, por exemplo, isso que eu estava dizendo, ó, a pandemia mostrou que escancarou, a gente já sabia antes, mas ela escancarou que essas condições materiais de vida, em relação ao saneamento, habitação, transporte, acesso a enfim, eu ia falar água, mas porque além do esgoto a céu aberto, tem falta de água mesmo nos lugares, né? Mas tem a ver com saneamento, são elementos muito importantes na produção da saúde das pessoas, e que não dá para a gente pensar que só a assistência à saúde feita pelos serviços de saúde vai ser suficiente para dar conta disso, para enfrentar, resolver esse tipo de problema. Certamente, então, eu diria, a bandeira de pensar produção da saúde e de jeitos melhores de viver inclui necessariamente outras políticas que são articuladas, mas que são fundamentais, a de habitação, saneamento e tal. Então, acho que fortalece a ideia de que a gente precisa trabalhar a reivindicação por essas políticas de modo articulado e não separadamente. A habitação, água, não sei o que, não, é junto. Isso daqui isso ajuda a, vamos dizer assim, juntar forças para uma luta, um enfrentamento. É claro que na conjuntura atual, e acho que por isso que eu digo que o que vai acontecer nas eleições importa, os governos não são governos que têm isso na agenda deles. Então, é importante essas coisas entrarem na pauta e o que você vai fazer com isso ser um objeto de discussão, vamos dizer assim, porque vai ter que ser objeto de luta. Agora, é bem diferente as unidades básicas estarem junto com a população nessa movimentação ou se comportarem como se esse problema, na verdade, lidarem só com a consequência do problema. Vou dar um exemplo. Falta de saneamento básico interfere claramente, por exemplo, na existência da dengue. Mas todo mundo só fala do pneu e da caixa d'água sem tampa, que junta água. Então, é assim, existe uma responsabilização individual das pessoas por um problema que, na verdade, é da falta de acesso a um bem fundamental que é o saneamento. Então, em vez de a unidade básica só ficar falando e culpabilizando as pessoas individualmente pelo pneu, pelo não sei o que, tudo bem, tem que tirar o pneu, não pode, não sei o que, tá? Mas trazer para a cena, gente, saneamento básico é crítico no combate à dengue, não resolve só ficar falando para cobrir a caixa d'água e não deixar juntar água no quintal, ou na frente da casa. Sem saneamento básico vai continuar tendo dengue.
Então, a UBS também pode, os serviços de saúde podem reconhecer essa dimensão e, vamos dizer assim, tratar dos problemas de outro modo, porque a visibilidade que a gente tem em relação à dengue é essa, da responsabilização individual. Tire pneu, não deixa água no vazio, faz não sei o que lá, e ninguém fala sobre o saneamento básico. E sobre vários problemas de saúde que existem, a gente pode fazer essa conexão. Então, em vez de ficar responsabilizando individualmente as pessoas, a gente pode, na saúde, se articular para produzir uma outra visibilidade para esses problemas. Isso faz muita diferença. Então, em vez dos agentes serem agentes fiscalizadores e 10 cruzes fiscalizadores, uma cruz orientadores, a gente pode construir um outro tipo de discurso, um outro tipo de compreensão que faz com que certas bandeiras ganhem mais força. Porque, vamos dizer que na pandemia agora, as condições de vida da periferia só ganharam manchete quando todo mundo achou que, então, as condições de vida da periferia iam fazer a população da periferia ficar mais doente, e essa doente ia esparramar para o resto. Na hora que falou assim, não, a gente aqui fica em casa, eles ficam na rua e ficam doentes, e a gente não fica, a discussão parou de ser pública, voltou a ser problema só deles. Isso que não pode, entendeu? Não, não pode. Tudo bem que agora, na hora que começa a circular, vai voltar a doença para os bairros nobres da cidade, já está voltando. O prefeito deu uma pista de que a pesquisa de prevalência já está mostrando um aumento do número de casos na população A e B. Ele fala, nossa, estou preocupado, porque antes só estava na C e D. Aí podia, né? Na C e D pode. Então, desnaturalizar esse discurso, assim, então, que pena, quem vive nessas condições vai ficar mais doente mesmo. Que isso? Quer dizer, a unidade básica de saúde, a atenção básica, os serviços do SUS, não podem silenciar diante dessa naturalização da desigualdade do ponto de vista da produção da saúde. Tem que falar mais disso, a gente não pode falar só da assistência, a gente tem que engordar de novo o conceito de saúde, engordar, engravidar, ampliar, alargar, as várias palavras que tem, e se posicionar de um modo diferente na produção da visibilidade dos problemas. Acho que, pelo menos, isso é importante. Agora, certamente, Marlos, é isso. Não vai haver mudança na vida das pessoas só pela saúde. Quer dizer, enquanto a desigualdade social for naturalizada e a gente não der nem bola para a maneira como uma boa parte da população vive e achar que está tudo bem assim porque não é comigo, vai continuar muito difícil a vida e vai continuar muito difícil a situação de saúde das pessoas, né? O que eu quero dizer, não pode ser só problema deles, tem que ser problema de todo mundo para ganhar outra força, né? Então, nisso que a Laura estava falando, né, por isso que o movimento da reforma sanitária nunca pôde ser um movimento isolado. A gente começou falando com vocês que o SUS nasceu dentro de um movimento muito maior para democratização, por igualdade, enfim. Então, acho que isso é bem importante. A gente sempre brinca que quem, de fato, é profissional de saúde e entendeu a produção da saúde, da vida, é militante também em outras áreas, porque é isso, né? Não tem como a gente produzir mais saúde se não produzir mais vida. Então, é bem legal isso que o Marlos trouxe, que a Laura está falando, para a gente poder não se sentir um profissional que, dentro do meu consultório, eu resolvo as questões de vida, né? Isso é bem legal, tem uma conexão com muitas coisas que a gente vem conversando, né? E aí, gente, vamos lá. Vou provocar mais a conversa. Vou chamar pelo nome agora, se vocês ficarem tímidos. Vamos lá, estou vendo aqui. Eu não vejo todo mundo, né? Mas. Vamos lá, Isabela, Daniel, vamos, Carolina, vamos colocar questões, né?
Bom dia, professores, colegas. Eu gostaria de agradecer à professora Laura pela fala, foi muito profícuo, assim, pertinente, mas eu queria eu queria fazer menção, na verdade, a um ponto que a senhora tocou na fala, mas que eu queria aprofundar. Em relação a pacientes, por exemplo, com doenças crônicas, né, pacientes diabéticos, que têm tuberculose, hipertensos, a questão da resolutividade sempre foi um ponto muito assim, fulcral, né, da atenção básica, quer dizer, a pessoa sentia que nos tempos de normalidade já a sua condição não era resolvida e muitas vezes aquilo era desgastante, fazia com que perdesse a confiança realmente no SUS, na atenção básica, enfim, eu queria saber como é que isso foi afetado na pandemia e diante das lições que a gente aprendeu aqui com esse momento, como que as coisas podem melhorar daqui para frente, para que aquele senhor que é hipertenso, aquela senhora diabética que faz as consultas, mas que realmente, às vezes, não tem um acesso a um cuidado tão bem elaborado por dificuldades logísticas, etc., não sei, mas como é que a situação, primeiro, afetou, né, a situação dele, a pandemia, e como é que isso vai mudar depois com as lições que a gente aprendeu desse período, se a senhora puder discorrer um pouco mais sobre isso. Muito obrigado. Então, eu acho que essa é uma pergunta bem importante que traz de novo o assunto da amplitude do cuidado e da necessidade da articulação de diferentes serviços para a rede, né, assegurar o cuidado que as pessoas precisam. Então, eu diria, um dos problemas, eu já falei de alguns problemas que tem a ver com equipes pequenas para cuidar de muita gente. Falei também da fragmentação do cuidado, e aí essa fragmentação do cuidado faz com que, vamos dizer assim, se a gente olha com um olhar focado em problemas, adoecimentos, agravos específicos, sem olhar para o conjunto da vida, a capacidade de produzir respostas eficazes diminui. Por outro lado, falei também, bom, acho que pegando esses dois assuntos já dá para discutir muita coisa. Uma ideia também uma ideia que compete com uma atenção básica que cuida, que é uma ideia de atenção básica porta, de entrada, que serve para levar para outros lugares. Então, acho que sim, existe um desafio importante de cuidar de maneira abrangente e potente das pessoas. Então, isso daí implica não só necessariamente um cuidado que envolve a equipe de saúde e não só o médico. Porque não é só na consulta médica, vamos dizer assim, que a gente constrói o vínculo, que a gente conhece a vida da pessoa e reúne elementos que são importantes, inclusive para o manejo dessas situações. Então, por exemplo, a hipertensão, vou dar esse exemplo porque, bom, vamos lá, eu também sou médica, vamos brincar, então eu gosto de falar desse porque é um paradoxo bem interessante. A hipertensão, tirando 5% dos casos, né, que tem alguma causa orgânica, ela não tem uma causa, a gente chama de essencial, né? Então não tem um estreitamento da artéria, não tem um tumor, não tem não sei o que faz produzir mais adrenalina e aumenta a pressão, mas ela vamos dizer assim, um regime geral de resposta do corpo a situações de estresse. O corpo responde aumentando o nível pressórico diante de uma situação de estresse. Essa situação de estresse tem a ver com como está sendo a vida da pessoa. Claro, tem uma resposta é o jeito daquele corpo responder a isso, mas tem a ver com, vamos dizer, esse regime geral, vamos falar assim, de estresse, pressões e dificuldades. Qual a resposta que a gente costuma dar para uma situação de hipertensão? A gente esquece do regime geral de estresse e focaliza em respostas relacionadas ao corpo. Então, a gente fala para a pessoa comer menos sal, a gente fala para a pessoa fazer exercício e, basicamente, a gente pode dar um remédio para um diurético, um antihipertensivo X. Não é esse o caso da nossa discussão aqui. Então, a gente faz o quê? A gente cuida, vamos dizer assim, dos
efeitos colaterais do regime de elevação da pressão. Mas a resposta pressórica do corpo, mas a gente não olha, não endereça, não conversa com o que será que está fazendo o corpo reagir desse modo. Isso daí, inclusive, compromete o tipo de, vamos dizer assim, o efeito das nossas medidas terapêuticas, porque, inclusive elas, se a gente não conhecer o cotidiano do trabalho das pessoas, essas nossas orientações simples e básicas, às vezes, não se encaixam na vida das pessoas. E aí o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, uma pessoa que trabalha fora e come fora de casa, e fica o dia inteiro fora de casa, sai de manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, pega ônibus, trem, metrô, anda, vai trabalhar, come fora de casa, não controla a quantidade de sal da comida uma boa parte do dia. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, a gente fala para a pessoa fazer exercício, é interessante, exercício que horas, se ela acorda 4 da manhã e chega em casa 10 da noite, aonde a nossa sugestão de exercício cabe nessa vida? Não cabe, a não ser que a gente conte o quanto ela anda caminhando, então, na verdade, ela já anda, caminhando até chegar no metrô, no ônibus, não sei o que, tarará. E a terceira medida que a gente toma geralmente envolve, como primeira coisa, um remédio, pode ser um vasodilatador ou um diurético, que vai aumentar, vai fazer a pessoa fazer mais xixi. A gente fala assim para ela, tome ao levantar. Aí a pessoa toma ao levantar e vai ficar 3 horas no ônibus, metrô e trem, que não dá para ir no banheiro. E aí, então, não cabe na vida da pessoa. Então, isso eu estou dizendo que essa falta de, vamos dizer assim, primeiro entender o que que está rolando na vida, e aí tentar, junto com a pessoa, a gente não vai resolver o problema dela, a gente não vai resolver a falta de dinheiro, não vai resolver enfim, o que aconteceu, as tragédias da vida, não sei o que, a gente não vai resolver, mas a gente pode escutar e, junto com ela, encontrar maneiras de ela lidar com essa ansiedade de um modo menos danoso à própria saúde. Quer dizer, aliviando o corpo da tensão, vamos dizer assim, para a resposta não ser simplesmente a elevação do nível pressórico, por um lado. Por outro lado, como o manejo que a gente propõe não cabe na vida dela, o que acontece é que as pessoas, e aí a gente chama desse jeito, não aderem ao tratamento. Então, a gente fala, eles não aderem. Claro, a gente não conversou com eles para construir uma abordagem que coubesse na vida, levando em conta todo o jeito como é a vida dela. Como é que cabe? Como que faz, então? Já que a minha prescrição não cabe na vida dela. E se eu não converso com ela, a única alternativa que ela tem é obedecer, entre aspas, ou mal e porcamente, ou desobedecer totalmente, porque não cabe na vida, e ela ainda por cima fica mais angustiada porque ela se sente culpada por não fazer o que a gente falou, e todo mundo da unidade básica, toda vez que encontra uma coisa com a pessoa, ainda não para perguntar, como é mesmo, o que é, o que acontece, não, você está fazendo, você não está fazendo, não ajuda nada. Então o que acontece é que a gente tem um número muito limitado de pessoas que respondem bem a essa abordagem, vamos dizer assim, básica do cuidado de uma pessoa com hipertensão. E aí a gente vai ter agravamentos, e daí a gente vai precisar, a pessoa vai desenvolver vamos dizer, lesões em outros órgãos, né, que vão precisar, algumas vezes, então vai ter gente que vai ter problema cardíaco, vai ter gente que vai ter problema renal, coisas que poderiam ser evitadas se tivesse um manejo diferente. Então, o assunto principal um olhar ampliado, ele ajuda a gente a cuidar melhor, não é uma questão ideológica, entendeu? Não, porque você, na verdade, é comunista, Laura, você fica falando das condições de vida. Não, a clínica da gente fica uma porcaria quando a gente não ouve, não pensa mais amplamente na vida da pessoa, e aí a gente ajuda menos a pessoa. Os nossos conhecimentos são menos úteis na vida dela para lidar com essas situações de adoecimento. A mesma coisa vale para o diabetes.
E vale para várias dessas circunstâncias, assim, e para a própria tuberculose, que claramente é uma doença que é um marcador de condições precárias de vida. Então, se a gente só olha para a doença e não olha para a vida, a gente não cuida direito das pessoas. Então, esse é um problema da fragmentação e da descontextualização do processo de adoecimento das pessoas, porque quando a gente restringe o olhar e foca na doença, nos órgãos, no agente, a gente deixa de levar em consideração, mesmo que não esteja na nossa governabilidade, a gente não vai mudar a casa da pessoa, não vai mudar o trabalho da pessoa, não vai mudar, mas a gente pode trabalhar com ela de outro jeito essas questões se a gente leva tudo isso em consideração. Então, eu acho que um dos problemas que esse estreitamento, essa fragmentação da perspectiva com que a gente se encontra com os problemas de saúde produz na unidade básica é que, de novo, a gente responsabiliza o indivíduo e faz uma oferta que é muito pobre. Então, a gente vai produzindo tensão e desencontro. E aí a tensão e desencontro acabam levando aqui, bom, então, na verdade, não é aqui que vai cuidar, vai ser o especialista. O especialista vai cuidar menos ainda disso. Ele ainda está mais longe ainda das condições de vida da pessoa, ele vai ainda centrar mais fortemente nos órgãos, o problema que, na verdade, tem a ver com o modo de organizar a vida. Então, a gente vai, ao estreitar isso, a gente deslegitima a atenção básica e cuida muito pior da saúde das pessoas e produz, enfim, sequelas e problemas muito mais graves do que poderiam ser evitados com uma perspectiva mais ampliada. Eu diria que, na pandemia, também foi muito variável em relação aos territórios. Teve muita gente inventou modos de continuar cuidando das pessoas que estavam no mapa, vamos dizer assim, da unidade de pessoas de quem a gente precisava cuidar. Então, as pessoas continuaram tendo acesso aos remédios de hipertensão, tinha monitoramento em várias unidades por WhatsApp, de vários modos as pessoas inventaram, as equipes fabricaram jeitos de estar em conexão e acompanhar várias situações. Agora, quem não estava no mapa ficou fora do mapa mesmo, né? Então, teve muita coisa que ficou sem cuidado, e teve coisas que esse tipo de cuidado à distância não foi suficiente. Então, por exemplo, estou acompanhando, por causa de uma pesquisa, o efeito da pandemia em pessoas com deficiência e, enfim, a partir das estratégias que o Centro Especializado de Reabilitação inventou para continuar cuidando. Teve gente que deu para cuidar à distância, teve gente que se desorganizou completamente, sofreu muito, a vida piorou muito, ao deixar de poder frequentar várias coisas que o serviço oferecia, processo de convivência, de organização da vida e tal, e agora tem um monte de coisa desandada, né? Então, deve ter. Agora, de novo, eu digo, é crítico isso. Então, eu digo, o olhar ampliado definitivamente não é uma questão ideológica. Ela é uma questão real, porque o processo de vamos dizer assim, saúde e doença, ele não é só biológico, ele envolve essas coisas mesmo, de verdade. Então, no manejo das doenças, se a gente não tem um olhar mais amplo, a clínica da gente fica pior. A clínica da gente é menos efetiva. A clínica da gente parece enxugar gelo. Então, a gente realmente precisa dessa ampliação para ser mais potente. E aí a gente pode construir essa ampliação, e aí a equipe é uma coisa bem importante, porque o conhecimento sobre a vida da pessoa não se faz por um profissional, se faz por vários profissionais, se faz a gente conversando junto sobre as situações, várias vezes se aproximando da vida dela no cotidiano, por isso a gente precisa da equipe, porque, enfim, o médico pode, sim, ter esse olhar ampliado, mas ele vai ver a pessoa, ele vê a pessoa X vezes por um período curto. Com o olhar ampliado, ele já vai fazer pergunta diferente, já vai se preocupar com coisa diferente. Mas, conversando com o resto da equipe, dá para ir conhecendo mais a vida das pessoas, juntos, e pensando que as situações que são mais complexas, que exigem um manejo diferente, possam ser trabalhadas de outro modo. Então, eu acho que
essa conexão com a equipe, em alguns lugares, agora na pandemia, melhorou. E a gente também não pode perder, do mesmo jeito, a conexão com o território e essa conexão com a equipe. Uma responsabilidade compartilhada por conhecer e, junto com as pessoas, manejar os problemas de saúde com que elas se enfrentam. Acho que isso, vamos dizer assim, não precisa de mais dinheiro para fazer isso, não precisa de mais remédio para fazer isso, não precisa de mais exame, nem de mais consulta de especialista, que são gargalos. Esses gargalos, muitas vezes, são produzidos pela estreiteza da maneira como a gente cuida, porque daí a gente não consegue cuidar direito e daí vai precisar de outras coisas. Não, se a gente amplia, muita coisa dessas, isso a gente já tem. Então, conforme a gente amplia e faz uma responsabilização coletiva da equipe em relação ao cuidado, na verdade, a gente otimiza, vou falar desse jeito, os recursos, porque não precisa de outras coisas, a gente amplia a capacidade de cuidar. Por outro lado, tem coisas, sim, em que a gente precisaria melhorar, vamos dizer, o manejo clínico de várias situações. E aí existem jeitos, estratégias, arranjos que possibilitam enriquecer a caixinha de ferramentas do povo que trabalha na atenção básica. Então, por exemplo, matriciamento, consulta compartilhada, discussão de caso conjunta com especialistas. Aí a gente precisa azeitar essa relação de rede. A relação de rede não ser um fluxo de encaminhamento, a relação de rede ser compartilhamento e cooperação entre os trabalhadores dos diferentes serviços, em cima das situações concretas. Não basta a gente falar assim, vamos discutir, não, é em cima do caso da Dona Maria, vamos discutir a Dona Maria, vamos discutir, enfim, a gente ir construindo, vamos dizer, modos mais efetivos, inclusive do ponto de vista clínico, ampliando mesmo, vamos dizer, a capacidade de manejo desse ponto de vista também, não só com a ampliação, otimizando. Então, em vez do usuário ir para o especialista, vamos trazer um especialista para conversar com a equipe, porque tem um monte de coisa que a equipe pode fazer lá na unidade básica mesmo, não precisa fazer o usuário ir adiante, né? E fora que, como eu disse, dependendo do modo como a gente lida, ele nem precisa ir adiante, nem precisará. Tem certas situações crônicas também, que não são hipertensão, diabetes e tal, mas, por exemplo, dores crônicas que são motivos clássicos de encaminhamento e de longas filas, geralmente a ortopedia é a campeã de fila nas especialidades. E está mais do que comprovado, e muitas experiências já lidaram com isso de outro modo, que, na verdade, o ortopedista só vai ter um papel importante no manejo da dor crônica se o caso for cirúrgico. Se o caso não for cirúrgico, o manejo é clínico. E aí é de equipe, multiprofissional, em que o fisioterapeuta tem um papel importantíssimo. Então, em vez de encaminhar, se a gente olha para a dor crônica e entende a dor crônica na vida, a resposta que a gente dá é diferente do que encaminhar para o especialista. Então, como é mesmo que enfim, é uma reorganização da vida e a gente pode capilarizar esse cuidado com ações individuais e coletivas no território que possibilitam uma resposta. A gente tem experiências que comprovaram isso, vamos brincar, está cheio de evidência, que fazer uma abordagem ampliada e multiprofissional perto da casa é muito mais efetivo do que focalizar no corpo e encaminhar para o médico especialista, que nem vai atender, que vai sair, tem uma fila para o médico, outra fila para o exame, outra fila, e depois é um círculo vicioso, porque 10 sessões de fisioterapia não adiantam nada para resolver um problema que outra vez, da ordem geral do posicionamento do corpo na vida, que precisa ser cuidado de outro modo. Então, muitos problemas podem ser resolvidos de maneira muito mais efetiva, resolvidos no sentido de manejados, de maneira muito mais efetiva, quando a gente amplia esse olhar e qualifica essa clínica sem ficar focalizado só na consulta, remédio, exame. Laura, eu acho que tem uma aluna que está com uma dúvida. Maria, você quer colocar, por favor, para a gente? Oi, dá para me ouvir? Sim. Oi. Então,
eu estava pensando, isso que você estava falando, né? Se tem algum plano, assim, algum estudo sobre como vai ser no pós-Covid, porque eu imagino que tenha tendo muito represamento, né? Muitas pessoas que iriam na MBS deixaram de ir ou deixaram de fazer o acompanhamento. Eu acho que isso pode ter muitas consequências, né, depois. Então, assim, tem uma previsão? Já se tem esse estudo? Eu fico pensando. Eu acho que está sendo feito muito mais na prática do que com planos e estudos. Acho que, e aí é essa coisa mesmo, como é mesmo que a gente vai agora retomar as conexões, retomar o cuidado, e aí na prática tem uma pressão da população por entrar de novo, muitas demandas, e eu diria, sem qualificar esse olhar, a gente vai cair nessa armadilha, porque a gente vai formar mais fila, mais negócio e vai cuidar menos das pessoas e não vai cuidar do jeito que elas precisam. Por outro lado, eu vi estudos que vai ter além das pessoas que não foram atendidas e têm demandas represadas, já tem coisas mostrando, né? Teve muito menos transplante, muito mais gente que morreu, já os tratamentos diagnósticos de câncer deixaram de ser feitos, então tem um monte de coisas que vão ter consequências, e quando fizer o diagnóstico vai ser estágio mais avançado, a resposta já é pior, vai ter tudo isso, e além disso, vai ter também as sequelas das pessoas que tiveram Covid-19. E essas daí vão engrossar, porque não é assim, a gripezinha, querido, vai deixar um monte de gente, né, com fibrose pulmonar, problema cardíaco, problema renal, que e sobre isso eu já vi que tem pesquisas começando a ser organizadas para ver como é que a gente vai, então, incorporar no sistema de saúde respostas a esses novos graves problemas que vão ser produzidos como efeito da pandemia. Então, deixar correr solta a epidemia mata agora e cria muitos problemas depois, né? O teto de gastos é a antítese do que a gente precisa nesse momento, porque a gente vai precisar diversificar serviços, ampliar equipes para cuidar de todo esse monte de gente que vai ter problemas na sequência, né? Os represados e os novos, efeitos diretos muito graves na saúde das pessoas, né? Eu acho que não tendo um plano organizado assim, né? Todo mundo sabe que vai ter, mas acho que essa é uma questão também de debate importante. Com que olho a gente vai se encontrar com as pessoas nesse momento, né? Gente, tem a Kátia Carolina e a Laura tem que sair daqui. Tem a Maria, a Kátia Carolina, e a Laura tem que sair daqui a 5 minutos. Então, eu queria propor que as três fizessem uma questão, enfim, aí ela pudesse dialogar no conjunto. Então, a gente não vai conseguir ainda aproveitar a Laura para isso, tá? Então, Maria, Kátia Carolina, por favor, e a gente depois volta para a Laura fechar. A Maria acabou de ir, Lumena, eu acho que é só agora é a Kátia, na verdade. Depois Carolina, tá? Direto, sem parar. Posso falar, então? Professora, eu tenho uma dúvida, porque, assim, como é que faz, por exemplo, né, com os médicos, como que é feito o procedimento para acompanhar como está sendo as consultas, coisas assim? Porque, por exemplo, eu passei aqui no OBS perto de casa, e o que eles falam, eu já tinha notado isso, é que aqui é uma briga o tempo todo, eu vi as pessoas brigando, porque elas querem ser atendidas aqui, e não no OBS delas. Porque o que acontece é que os médicos dessa OBS parece que conversam, escutam, e são bons. E nas OBSs que não são aqui perto, que são, inclusive nas áreas que as pessoas mais precisam, que são mais da periferia, os médicos não dão atenção. Então, todo mundo quer ser atendido nessa OBS aqui. Só que daí precisa trazer o comprovante de residência, aí fica aquela briga. Não, mas eu quero aqui. Eu vi isso, entendeu, professora? E aí são os médicos, né? Parece que é uma questão dos próprios médicos não atenderem da forma correta. E tem como ver isso, olhar isso, o que está acontecendo, para não acontecer isso? Tem mais gente que queria falar, não tem? Eu queria perguntar... Carolina? Isso, eu queria perguntar, porque a senhora falou sobre equipes pequenas para muita gente. Como funciona isso? Porque formam-se muitos médicos, 20 mil médicos. Qual é o obstáculo maior para aumentar essas equipes e atender uma demanda maior?
Tem mais? Pode ir. Bom, 2 questões bem simples. E pior que eu vou ter que responder, já vou chegar atrasada na outra atividade que eu estou, mas enfim, eu já avisei aqui no WhatsApp que eu vou atrasar um pouquinho. Mas diria, começando pela primeira, equipes pequenas, inclui pouco médico, mas também inclui equipes pequenas das outras profissões também, né? E as outras profissões a gente nem tem, vamos falar assim, essa escassez que a gente tem de médico. O assunto dos médicos tem a ver, eu diria, com 2 coisas. Os médicos não desejam trabalhar nas unidades básicas que são longe, que são em lugares pobres. Então, existe, mesmo quando você consegue contratar, uma rotatividade muito grande. Não querem, existem muitas ofertas de trabalho, mesmo que o cara tenha que dar a vida dele, na prática, seja ruim, assim, de um monte de plantão, tarará, o efeito imediato da remuneração é muito maior do que tendo um emprego fixo lá, mesmo que você pague mais, para quanto mais longe ele vai trabalhar. Então, por isso que quando foi feito o programa Mais Médicos, depois de vários estudos mostrando que os médicos brasileiros não topam em trabalhar nesses lugares, foram convidados médicos de outros países para virem fazer esse trabalho. No governo atual, acabou o Mais Médicos e eles falaram, vamos responder com os médicos brasileiros. Aconteceu a mesma coisa que acontecia antes. Então, tem um problema que que trabalho é esse, como que esse trabalho e esse tipo de construção entra dentro do plano de vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas se formam e até vão trabalhar na atenção básica durante um tempo, enquanto elas estudam para o exame de residência, em que ela vai fazer a especialidade que ela acha que ela quer fazer na vida. Então, a atenção básica é vista pela maioria dos médicos como um lugar transitório de inserção, não um lugar que faz parte. Quero construir minha vida cuidando das pessoas aqui de outro jeito e tal. Então, aí são muitos problemas relacionados vamos dizer assim, ao ideal, vamos dizer assim, de realização dos médicos e como é que isso se encaixa no sistema de saúde e nos modos, enfim, nas condições, inclusive, de trabalho e tudo mais, que estão postas em diferentes, e as ofertas diferentes que as pessoas têm. Então, a sensação de impotência é um dos elementos também que ajuda os médicos a não ficarem nesses lugares de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Porque se a gente vai fazendo essa resposta pontual, descontextualizada, a sensação que eu falei de enxugar gelo é muito forte. Então, esse jeito de organizar o trabalho, centrado na consulta, no procedimento, no não sei o quê, e é desse jeito que o trabalho está organizado. Então, por exemplo, o que é cobrado dos médicos. E aí vou conversar com aquele assunto da segunda pergunta, o que é cobrado dos médicos em relação ao seu atendimento no regime atual dos contratos das OSs que fazem a gestão da maior parte do serviço de atenção básica no município de São Paulo. É cobrado consulta, número de consultas, cobrado, de vez em quando tem lá uma auditoria de prontuário, então, para ver o que está escrito no prontuário, e quase nada em relação ao efeito do trabalho dele. Então, a mensagem que se dá na prática o que é importante para o médico atender, consulta e fazer, enfim. Então, a mensagem é contraditória com isso que precisa fazer. Então, o que a gente... Bom, e a gente sabe desse problema. Então, o que dá para fazer tensionar esse regime geral de prestar atenção só na meta. Eu brinco com muitas pessoas que é possível cumprir todas as metas sem cuidar de ninguém, porque a meta é muito pontual, então você pode cumprir, eu posso fazer 7 consultas no pré-natal, nem olhei na cara da pessoa, escrevo lá no prontuário, nem vi o resultado do exame, não fiz nada, mas eu fiz as 7 consultas, que é o mínimo que tem que fazer. Então, mas se a gente cuida das pessoas,
a gente bate a meta com facilidade. O problema é com o que é o foco. Se eu focalizo na meta, o efeito é péssimo. O trabalho é horrível, as pessoas ficam de mau humor, é desgastante, fica preocupado com meta. É um número que não garante a qualidade do cuidado. Se a gente desvia o foco e olha para o cuidado, a meta vai ser cumprida, não tem problema, porque é até baixo o número que é exigido, mas o foco é no cuidado, a gente vai dar espaço para a equipe conversar, a gente vai ter gente que ajuda a fazer a discussão de caso e do processo de trabalho nas unidades, a gente vai investir mais nessa construção do trabalho no sentido do cuidado, ou a gente vai ficar gastando ficha em cobrar das pessoas. A gente pode contratar fiscais ou pode contratar gente que apoia o trabalho a ser desenvolvido de outro modo. Então, tem um assunto de qual é a lógica que preside a gestão do trabalho em saúde na atenção básica, por exemplo, e que precisa ser tensionado fortemente nesse momento. Então, a prefeitura, do jeito como ela constrói os contratos, ela não ajuda a favorecer o cuidado. Ela ajuda a fragmentar e reduzir o cuidado a um número de procedimentos. E aí a tensão é justamente em desviar o assunto, e acho que a discussão do que precisamos mesmo. E acho que a experiência na pandemia dá muitos argumentos para fazer esse tipo de enfrentamento e discussão. Argumento, inclusive, conseguindo mostrar com números, que é o argumento mais... vamos dizer assim, sensível, que fazendo diferente os resultados são melhores. Gente, eu peço desculpa para vocês continuem a conversar, espero que tenha sido bem, mas eu tenho que sair correndo mesmo, desculpa. Laura, super obrigada, acho que só pela fala de todo mundo, a gente tem certeza que foi bem importante esse é o bem corrido, obrigado mesmo. E, enfim, você já está atrasado, né? Então, se tivesse como a gente aplaudir, agora a gente aplaudia. Obrigada. Obrigada, Laura. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Obrigada. Bom dia. Tchau, Laura. Beijo, Laura. Obrigada. Viu? Tchau. A ideia é a gente agora continuar conversando mais um pouco, tá? Podem ir colocando as questões, estamos todos juntos aí, né? Então, podem estar falando o que vocês gostariam de continuar conversando, tá? Só para provocar, eu queria pegar uma questão que a Laura falou, que é aquela hora que ela fala que ela deu exemplo da hipertensão, que a gente muitas vezes foca no sintoma, na doença, e não olha a pessoa como um todo, e a pessoa não consegue fazer aquilo que a gente está propondo, porque não dialoga com a vida dela. Uma coisa que vocês podem observar ao longo da formação, quando forem em serviço, é que, nesse caso, é muito comum a equipe falar assim, tem paciente que não adere. Essa frase vocês vão ouvir muito, pessoas que não aderem ao cuidado, não aderem ao tratamento, então, de novo, responsabiliza a pessoa por um cuidado que não está sendo bem feito. Então, normalmente, quando você chegar no UBS, no serviço, e ouvir essa frase, essa pessoa, numa reunião de equipe, não adere, pega essa pessoa como centro da conversa, que a gente vai, a partir disso, perceber como é que essa equipe está organizando o cuidado, e, normalmente, quando isso acontece, é um jeito de organizar o cuidado centrado não na pessoa, mas centrado no protocolo. Então, é interessante como um marcador mesmo do jeito de cuidar, essa frase muito comum, infelizmente, de pessoas que não aderem ao cuidado, né? Então, vamos lá, vamos entrar na conversa. Algum aspecto que vocês querem reforçar, alguma coisa que vocês querem continuar conversando, enfim. Temos também vários professores aqui, vamos... Lembre que hoje é a nossa última aula sobre o cuidado, né, gente? Rede, atenção básica, o SUS, enfim. Então, podem fazer conexão também com o conjunto da disciplina, né? Eu acho que essa provocação é interessante, Lumena. Acho que seria legal ouvir os alunos, assim, o que eles pensam sobre esse aspecto o que seria, né, um usuário que adere a um tratamento ou não adere, né? O que vocês pensam sobre isso?
Vou falar aqui. Legal, Helder, vai. Durante as minhas visitas em EPM, já aconteceu disso aí, de eu já ouvir essa frase aí de o paciente não adere ao tratamento. Acho que foi até durante uma das, assim, acho que foi a primeira que eu fui em uma UBS, um dos médicos falou que a pessoa tipo, era recorrente, já não aderia a esse tratamento, mas assim, uma coisa que eu não vi desse médico foi uma tentativa mais de entender o porquê que ele não adere, porquê que ele, tipo, ele fala assim, ele é alcoolista, tipo, ele faz uso de álcool cronicamente, tipo, porque o paciente chegou realmente, acho que era 9 da manhã, ele estava completamente alcoolizado mesmo, mas assim, não, uma coisa que eu não senti foi empatia por parte do médico em entender a situação do que estava acontecendo, por que que a pessoa, tipo, por que que ela faz uso do álcool, não, assim, não tentava direcionar nada, entendeu? Foi uma consulta, assim, não olhou no olho, então, assim, eu acho complicado rolar aderência se você não tem essa conexão, você não sabe as condições do paciente. Então, assim, se não tem condição, tipo, se ele não está em condição de seguir, não bate com a vida dele, ou assim, é que assim, já você vê sempre caso das duas coisas, o médico olhando a vida do paciente, dando um passo a mais, sabe? Faz, assim, a pessoa não é alfabetizada, então faz uma coisa mais lúdica, ou até o farmacêutico que está lá faz uma coisa mais lúdica para a pessoa fazer o uso do medicamento, ou, assim, também tem essas coisas, esse descaso, que, assim, na minha opinião, é um descaso com o paciente mesmo. Professora, você está mutada. A palavra aderir só faz sentido, eu só posso aderir a uma coisa que é externa a mim. Então, é isso, se o projeto terapêutico daquela pessoa é feito sem ela participar, né, aquele paciente ideal que eu estudei, quando é uso abusivo de álcool, eu faço isso, por isso que a gente discutiu com vocês o projeto terapêutico singular, e singular significa que ele só pode ser feito com a pessoa, e não é só na atenção básica, quase todos, né, muitos especialistas trabalham desse jeito. A psiquiatria, quando lida com pessoas abusivas de drogas, é muito comum que ela parta do pressuposto, ele, profissional, de que o ideal é nunca mais usar. Então, ele constrói uma proposta para nunca mais usar, e aquela pessoa não tem essa proposta, não consegue, não é aquilo que ela está buscando, então não vai ter essa conexão, né, que eles chamam de aderência. Então, vamos lembrar que só posso aderir a uma coisa que não está comigo, né? Professor, só... Assim, pegando esse gancho do que você falou, eu estava discutindo com o pessoal da Liga, eu acho, esqueci a Liga, mas que tem a ver com droga. E assim, eles, tipo, isso foi ano passado, e daí me falaram que, assim, o propósito, assim, tipo, a ideia atual do tratamento é, assim, fazer redução de danos. Então, assim, às vezes a pessoa não está disposta a parar, mas o que a gente pode fazer para que você, se você faz o uso e não está disposta a parar de fazer o uso, então como que a gente faz para que você faça, sei lá, um uso mais saudável disso? Então, assim, eu acho que tá bem relacionado com isso, sabe? Se você entende toda a situação, você consegue pelo menos fazer essa redução de danos. Aquilo que a gente conversou na rede de saúde mental, né? É mais importante o tempo do dia que a pessoa está sob efeito da droga do que se ela nunca usa droga. Então, é esse projeto de construção junto que é central, né, nesse cuidado específico com uma pessoa que está
em uso de álcool e outras drogas, né? Vamos lá, gente. Vamos provocar aí conversas, né? Acho que a Laura falou uma coisa também que a gente tem discutido muito, mas mesmo no SUS, né, nos grupos que a gente tem mais contato, isso não é muito fácil, que é esse risco do conceito de porta de entrada, né? Porta é passagem, né? Eu uma vez até estava brincando, já que você quer falar que é entrada, fala pelo menos que é a sala de estar da entrada, né? Porque porta é uma coisa que você pensa exatamente na não permanência, né? Ninguém fica na porta. Então, esse é um conceito que a gente tem conversado muito, né? Que tem esses dois problemas. Primeiro, que vai criando uma sensação de passagem, de lugar de encaminhamento. Segundo, que a vida real, a porta é aquilo que a pessoa tem conexão, né? Pode ser o CAPS, tem pessoas que, né, tem grávidas que por não terem sido cuidadas vão direto para o hospital, enfim. Então, essa questão da porta também é problematização. A Nana falou alguma coisa, mas eu não consegui ler. Não, é um comentário a partir do que o Helder trouxe, né, da redução de danos como uma das estratégias de cuidado, né, importantes para a construção do vínculo, né, ela pode ser uma boa estratégia para garantir essa relação entre usuário e trabalhador, né, de saúde, seja lá qual for, e entendendo também, incluindo o usuário no tratamento, né, ele sendo quem está no centro, né, ele sendo mais central, o usuário, do que a visão do médico, a visão do outro profissional, né, então a redução de danos e sendo uma estratégia não só que dá para ser, enfim, dá para ser utilizada não só para a questão de uso de álcool e outras drogas, né, eu acho que dá para você pensar no caso de hipertensão, né, pensando nesse processo de cuidado que é negociado, né, que é conversado, que é dialogado. Então, é legal você ter trazido isso, Helder. Daniele falou alguma coisa? Fala para a gente, Daniele, por favor. Não, é que o Helder falou sobre isso da Liga, e é uma coisa que a Liga de Farmacodependências ela traz bastante, e ela estava trazendo tanto no curso introdutório, como as pessoas que aderiram à Liga. E é essa questão de tratar o paciente além da doença dele. Então, quando você vai fazer um tratamento, você não vai tentar parar com a dependência dele, porque às vezes não é aquilo que ele queria. E aí eles tratam a partir da redução de danos. E aí foi interessante que nesse curso introdutório da Liga, e tanto com os pacientes da Liga, o que a gente vê é que os pacientes aderem muito melhor ao tratamento quando você não foca apenas em tentar acabar com a dependência dele, porque às vezes ele não vai conseguir, ele nem quer isso, sabe? Que o melhor é você tentar chegar numa abordagem que esteja de acordo com aquilo que o paciente quer, e não você achar que só porque algo não é saudável, você tem que impedir com que aquilo aconteça. Porque eu acho que todo mundo tem dependências, e as dependências elas têm que ser, na medida do possível, controladas, mas assim, não é todo mundo que vai aderir a um tratamento que seja zero álcool ou zero drogas. Então, eu acho que esse olhar mais preocupado, e um olhar que vai além de falar sobre a doença, sabe, de pegar um histórico que vai tanto econômico quanto social, é importante para fazer um tratamento mais adequado, baseado na demanda do paciente. Lancet, né, que era uma grande referência para a gente aí no Brasil todo, nesse cuidado com álcool e drogas, ele dizia que ele não gostava muito da palavra redução de danos, mas a gente usa ela mesmo, né, para poder conversar. Mas ele falava que a gente tinha que pensar a redução de danos como ampliação de vida. Então, não é para reduzir o dano no sentido de ter um dano melhor, é no sentido de o que pode ajudar a ampliar a vida naquela forma como a pessoa está hoje levando, né, o seu cotidiano. Então, acho que isso também ajuda a gente, né, olhar a redução de danos como uma coisa que vai para além de ter um dano melhor, né, e busca ampliar a vida naquele processo de cuidado, né. Vamos lá, gente. A professora Lumena falou sobre os médicos estarem voltados mais para protocolo do que para o cuidado. Eu lembrei do que a Laura falou de, às vezes, sentir uma impotência, assim, porque você é cobrado pelo protocolo, apesar de você querer dar o cuidado. Como que fica isso para o médico? Assim, ele consegue mudar isso sozinho? Não? Existe uma discussão de mudar o protocolo?
Então, aí tem duas questões, talvez, né? Quem mais quer entrar nisso? Lembra que a gente até conversou no momento do curso das 3 tecnologias de cuidado que o professor Emerson Marie propõe, né? A dura, que é aquelas equipamentos, medicamentos, enfim, aquilo que já está pronto. A leve e dura, que são os protocolos, o conhecimento, a formação que a gente tem. E a leve, que é a relação, né? Que a gente tem com a pessoa. E que essa leve deve presidir as outras e todas são igualmente importantes. Então, às vezes o problema, Carol, não é nem o protocolo em si, é a forma como eu uso o conhecimento daquele protocolo para cuidar daquela pessoa. Se eu acho que o protocolo é uma coisa rígida, que eu tenho que seguir, independente de com quem eu estou falando, aí ele é um problema. Mas se eu sei que o protocolo é um conhecimento que vai me ajudar a cuidar daquela pessoa, e ao incluir a pessoa no cuidado, considerar a sua vida, eu me oriento por aquele protocolo, também se a gente não tivesse um protocolo construído, com todo o saber acumulado, cada um ia fazer o quê, né? Então, é fundamental ter uma orientação técnica para aquele cuidado, mas a questão é o que preside o uso. Se é olhar para aquela pessoa como um indivíduo, exemplo, tem hipertensão, tem um protocolo falando que nesse tipo de hipertensão esse medicamento tem se mostrado mais adequado. Eu tenho que saber isso na hora de eu cuidar da pessoa. Mas se eu acho que só o medicamento vai resolver, aí aquele protocolo está me atrapalhando, porque eu estou fazendo uma questão que não dá conta da vida. Esse é um ponto. Outro ponto é como mudar o protocolo. A gente vem evoluindo durante o tempo, né, na construção de protocolos para várias coisas. E por isso que é importante a gente ter fóruns, espaços, no próprio SUS tem, de incorporação tecnológica, de discussão, né, de protocolos envolvendo vários olhares, para ir evoluindo no processo de formação desse consenso sobre o que é. O protocolo ele é um consenso momentâneo, né, de alguns atores sobre como cuidar daquela coisa, daquela situação. Então, esse consenso ele é momentâneo, ele vai ao longo do tempo ampliando, e por isso que é fundamental ter esses espaços mais gerais. Quanto menos o espaço de construção do protocolo é aberto, mais ele fica focado na especialidade, naquele conhecimento fechado. Quanto mais a gente constrói espaços de construção de protocolos participativos, mais os protocolos são amplos e consideram as singularidades. Então, é também um processo aí, no próprio SUS, de disputa de como fazer os protocolos, né? Quando a gente está na gestão da construção desses protocolos, a gente tem que tomar muito cuidado para não construir protocolos só com um tipo de olhar, né? Vamos lá, gente. Essas tecnologias de cuidado, para você estar claro. Outra coisa, né? Alguém quer provocar um outro olhar para a discussão, né? Lembra que a gente falou, né, da atenção básica na conexão com a rede, como é que ela entra na rede, a rede existencial, a rede de serviços, né? Alguém trouxe hoje aqui a necessidade, acho que foi o Marlon, de articular a rede intersetorial também. Na aula do Jorge sobre rede, ele falou bastante disso, né? Que a rede não era só serviço, enfim. Então, como a gente está fechando a discussão do cuidado, é bacana vocês colocarem como é que vocês estão vendo isso, né? Como é que eu formo rede de cuidado? Eu só vejo alguns, então não consigo nem chamar vocês, mas... Agora, por exemplo, eu só vejo a Daniela e a Carolina, não estou vendo mais nenhum, então... Vamos lá. Agora eu estou vendo a Belle. Alguma questão, gente? Vocês querem aprofundar ainda? Querem colocar? Querem discordar? E se alguns professores querem entrar também, né, para a gente... Acho que mais uma coisa que eu lembrei agora, com relação à nossa visita no território,
foi que, por exemplo, a gente vê bastante nas aulas de SUS, e é super importante a questão de atendimento multiprofissional, né? E aí a gente foi falar com a paciente que ela estava fazendo tratamento oncológico, só que ela precisava de algo além disso, ela precisava de um tratamento psicológico, psiquiátrico. E não tinha essa demanda na UBS de lá, porque só tinha um psiquiatra ou um psicólogo, não lembro, e ele não estava atendendo porque ele estava de férias. Então, o que a gente vê é que muitos dos problemas que ela estava tendo eram em relação a isso, e não em si ao tratamento oncológico, e ela não estava conseguindo resolver. E aí eu fico pensando, assim, é uma coisa que é um ponto primordial, assim, de um atendimento, que é esse atendimento multiprofissional, mas a gente está vendo que tem bastante lugares que a gente não tem essa demanda, sabe? Tanto é que lá também não tinha, por exemplo, ginecologista, que ela estava precisando. E aí ficava uma coisa muito difícil até para a CS, porque ela não sabia como contornar o problema, porque a paciente ela exigia algum desses tratamentos e ela não tinha como fazer. E aí eu fico pensando assim que tem uma dificuldade muito grande em relação a essa parte de ter tudo que é preciso para um paciente, sabe? E que como a gente faz esse cuidado que é um cuidado em rede, deveria ter uma forma de conectar tudo e uma forma que possibilite que todos os cuidados sejam feitos, pensando na pessoa como um todo, né? E aí eu queria entender um pouquinho essa questão de falta, assim, do profissional, e eu vejo comumente que são profissionais dessas áreas, sabe? Ou um profissional da área de psiquiatria, psicologia, ou um profissional da área de gineco, assim. Eu queria complementar, dialogar um pouco com a Dani. Eu acho que estava acompanhando nesse dia, eu me lembro do caso. Se eu tiver errada, você me corrige, Dani, por favor. Mas pelo que eu me lembro, a gente discutiu o caso no final do encontro e tinha uma coisa da CS ter trazido para a dupla, era a Dani, mas alguém não me lembra agora quem, que como o psicólogo estava de férias, a fisioterapeuta tinha assumido o caso. E aí os alunos ficaram assim, como assim o fisioterapeuta assume um caso de saúde mental? E acho que é tão complexo o trabalho em equipe e traz tantos elementos que a gente não usa no cotidiano, que não estão construídos no nosso imaginário, que fica até difícil de compreender o trabalho multi, sabe? Porque, na verdade, o que a equipe fez foi levar o caso para discussão com a equipe NASF, a equipe mínima, né, a equipe de referência da UBS, levou o caso para a equipe NASF. Ela tem uma dificuldade de vinculação com a equipe, tinha várias queixas, e aí eles levaram, né, um combo lá para a equipe NASF foi tentar fazer uma abordagem. E eles optaram por fazer uma visita domiciliar com a fisioterapeuta, para uma primeira aproximação, para ouvir a demanda. Não é que a fisioterapeuta ia fazer o cuidado em saúde mental. Claro que tem algumas aproximações, algumas abordagens que qualquer um da equipe pode fazer. Cuidado em saúde mental não é exclusividade do psicólogo, né? Agora, não é que a fisioterapeuta estava assumindo o trabalho da psicóloga ou do psicólogo, agora eu não me lembro exatamente. Então, eu queria pontuar um pouco disso, assim, como é complexo mudar e ter um olhar ampliado para além da clínica que a gente está acostumado, que é do atendimento individual e biológico, né? Fazer esse afastamento, dar um passo para trás e ampliar o olhar sobre o usuário, sobre as condições de vida dele, porque era isso que a fisioterapeuta e a CS estavam indo lá fazer. Conhecer a família, a dinâmica da casa, o território, né? Se aproximar um pouco dessa usuária e tentar criar vínculo. É outra abordagem, né? Para além do cuidado biológico. Só complementando o que a Lara está falando, que eu acho que é bem legal, essa é a lógica do matriciamento. O saber psicológico não é igual à presença do psicólogo. Então, quando o psicólogo faz o matriciamento do clínico, da agente comunitário de saúde, ele está compartilhando um saber para que o outro também possa, em contato com isso, fazer o seu cuidado clínico
ampliado com esse saber. Quando o ortopedista matricia o médico da família no cuidado com a dor crônica, o conhecimento da ortopedia está agora invadindo o cuidado do clínico. Então, o matriciamento, o grande coração dele é que o saber não é igual o profissional especialista. O saber é algo que pode circular nesse processo nosso de cuidado compartilhado. Então, acho que é legal que a Daniele trouxe, né, que que arranjos eu tenho para poder fazer com que esses saberes mais especializados possam circular. Então, isso é uma questão que eu acho bem central no matriciamento, e essa deveria ser a aposta do NASF, né? Não o psicólogo do NASF ficar atendendo, mas o psicólogo do NASF matriciar o cuidado da equipe. Então, acho que esse é um aspecto bem central. Outro ponto que a Daniele traz, e também é verdadeiro, esse semana que vem discutindo financiamento, acho que vai ficar mais claro, é que o SUS hoje a rede que o SUS tem é insuficiente. Com o financiamento que ele tem, a gente não consegue manter a rede de cuidado universal integral. Não consegue, é impossível, né? Nem se a gente fizesse todo o esforço do mundo com R$ 3,60 por dia, a gente não consegue dar conta. Então, de um lado, a gente tem todo o movimento de qualificação do cuidado, matriciamento, cuidado compartilhado, para tentar cuidar melhor. De outro, a gente tem que ter, né, aquela luta que a Laura falava no início, né, por mais recursos para o SUS. Está correndo agora, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde está com um abaixo-assinado, que por enquanto tem poucas assinaturas, 50 mil só foram entregues agora no Congresso semana passada, para que o governo não retire 35 bilhões o ano que vem do SUS, que é essa proposta que ele encaminhou para o Congresso. Aqui devia ter 120 assinaturas nesse abaixo-assinado essa semana, porque se a gente tirar 35 bilhões do SUS o ano que vem, Daniele, aí nem aquele equipe que está lá vai ter mais, né? Então, se continuar nesse processo que está sendo feito de desfinanciamento, daqui a 3 anos, quem estiver no segundo ano não vai mais estar olhando para o mesmo SUS que vocês. Então, ele é mesmo insuficiente, ele precisa de mais recursos, ele tem que ampliar a rede. Você tem razão que nem sempre a gente tem o serviço necessário. Porque, além de matriciar, tem que ter um CAPS disponível, tem que ter um psicólogo ou alguém da saúde mental disponível para cuidar também diretamente. O matriciamento não dá conta de toda a intensidade do cuidado, né? Então, acho que tem 2 coisas interessantes aí para a gente conversar. O cuidado compartilhado e a necessária ampliação do SUS, né? Mais alguma questão, gente? Lumena, deixa eu fazer só uma colocação em cima dessa questão que você colocou. Acho que o Marlos, desde o comentário do Marlos, né, acho que isso foi importante também. Acho que, além de todos esses pontos que a gente fala da relação com o usuário, a questão do vínculo, com o serviço, né, acho que colocou a questão do protocolo. Eu queria só reforçar uma questão que a gente vem discutindo durante o curso também, que a dimensão nossa, como médico, ela vai além da ação de termos uma excelente formação clínica, profissional, técnica. Acho que isso a gente tem a obrigação de ser, né? Nós temos essa obrigação, mas a nossa responsabilidade, ela vai para além dessa questão. Quando o Marlos coloca toda a limitação no que diz respeito às outras ações, no âmbito intersetorial, da mobilização da sociedade, do campo do saneamento, etc., acho que tem um papel nosso também, que é de exercício da nossa cidadania. Não dá para dissociar o nosso papel médico, técnico, do papel de cidadania, do papel de cidadão e de uma ação política, né? Acho que tudo isso que você está colocando agora também, né, Lumena, no que diz respeito à restrição do Sistema Único de Saúde, a questão do desfinanciamento, do subfinanciamento, vai fechar serviço, muito provavelmente, vai continuar fechando, porque já começou esse desmonte do Sistema Único de Saúde e da assistência. Com a questão da pandemia e o pós-pandemia, é muito preocupante, é tenebroso o futuro que a gente pode ter com relação ao que vai vir no que diz respeito à perda de direitos. Vídeo que aconteceu ontem, até o próprio Bolsonaro, ele não é burro, né? Pode ser do mal, mas não é burro, teve que voltar atrás na questão de manter o Bolsa Família e não fazer outras coisas. Então, isso é só o começo do jogo. Acho que a gente tem que ter capacidade de mobilização individual e coletiva. Quando a gente está falando do protocolo, não é pura e simplesmente para a gente seguir um protocolo,
Mas quando a gente está, seja na unidade de terapia intensiva, seja na unidade básica de saúde, no ambulatório, na enfermaria, a gente também tem que ter essa crítica, tem que vislumbrar, nós somos protagonistas. Quem está na universidade, inclusive, tem essa capacidade, essa possibilidade de trabalhar na assistência, na pesquisa, de tal forma que possa contribuir com esse processo e, via extensão, expandir esse processo para outros serviços. Então, acho que é mais ou menos dentro dessa linha. Essa responsabilidade a gente não precisa se formar como médico. Vocês, como estudantes, acho que já tem um protagonismo fundamental, né? A gente já mexeu muita coisa na época de estudantes, desde a época do militarismo, da ditadura, antes mesmo. Então, acho que essa capacidade de indignação a gente não pode perder, ainda mais neste momento crítico em que a sociedade brasileira está vivendo. Então, acho que essa dimensão que a gente tem individual e no coletivo, né, eu acho que é fundamental também, que a gente tem que levar em consideração e continuar essa discussão. Perfeito. Todos, então, em defesa do SUS, né? Vamos não só assinar o abaixo-assinado, como colocar para frente, vamos fazer nas redes sociais uma discussão, né? Aquilo que a gente tem falado para vocês, tem uma disputa de que é o SUS, né? A Olivia está perguntando, eu passo para vocês nos grupos, e vocês podem circular o abaixo-assinado, né? Tem uma disputa grande pelo SUS, né? Pelo imaginário das pessoas sobre o SUS, né? Pela importância do SUS. Então, tem gente que só quer falar que o SUS não funciona, para que a gente ache que ter um plano de saúde é sempre melhor, enfim. Então, essa disputa pelo SUS, vocês vão viver a vida toda de vocês, né? Legal, Daniela vai divulgar através do centro acadêmico, perfeito, né? E disputem na rede social, vocês mais do que a gente falam muito na rede social, então usem a rede social de vocês para defender o SUS. Isso já é uma militância fantástica, gente, fantástica. Se cada um de vocês já usar a sua rede para poder defender o SUS, falar do SUS, pedir mais financiamento para o SUS, enfim, isso vai multiplicar, né, para milhares de pessoas nossa capacidade de falar sobre o SUS. Então, se vocês saírem dessa UC, né, convencidos de que o SUS tem problemas, mas que ele é um sistema que se propõe público e universal, e que sem ele é a barbárie, né, sem ele a desigualdade fica muito maior, sem ele a pandemia teria matado muito mais gente, para mim já está bom, já cumpriu um papel bacana, né? Agora a gente tem que militar por isso, né, tem que usar as redes sociais, disputar com a grande mídia, enfim. Agora que a pandemia está voltando um pouquinho a ser branca, né, ela continua preta e pobre fortemente, mas agora o SUS vai sumindo, né, o SUS vai sumindo do noticiário, agora o noticiário só fala de empresas que ajudam a população, o SUS mesmo, a palavra SUS eu não ouço há muito tempo na grande imprensa, né, então cabe a nós aí fazer esse papel também de problematizar o papel do SUS, né. Mais alguma coisa, gente? Bom, então, é isso. Mais alguma questão? Acho que no chat que está falando aqui é mais da divulgação do abaixo-assinado, né? Legal. Mais alguma coisa? Podemos ir fechando. Então, para poder, né, caminhando para o fechamento, se alguém tiver alguma coisa, coloca, a gente retorna, mas, então, lembrando, né, que alguém perguntou durante a aula a questão do trabalho do final de curso, e a Nana estava lembrando um ponto importante, que nos outros anos, vocês receberiam o papel que vocês escreveram sobre o SUS no primeiro dia, e a partir disso, vocês fariam outro texto dialogando com aquele. Esse ano não tem como vocês olharem o papel que vocês escreveram, porque o papel está perto de vocês, nem é da gente, né? Então, não tem problema, né? Vocês vão fazer uma redação, né? Não... Esperem a aula da semana que vem, que ela também é importante, para vocês compreenderem mais globalmente o SUS. Aí, depois da aula da semana que vem, vocês vão fazer uma redação refletindo sobre o SUS. O que vocês entenderam, qual a opinião de vocês. Gente, é uma reflexão, tá? A gente não quer que vocês copiem coisas e coloquem ali, assim como é o trabalho que vocês entregaram agora. É uma reflexão. Então, de tudo que vocês conversaram nesse semestre todo com a gente, o que ficou do SUS, como é que vocês compreendem, qual é a reflexão que vocês têm, o que vocês acham que é desafio, o que vocês acham que é potência, o que vocês acham que a gente tem que falar, enfim, como é que o SUS faz parte aí da
a construção de um país desse jeito ou de outro. Então, é uma reflexão de vocês sobre o SUS, sobre o cuidado no SUS, né, a questão das redes que a gente conversou, como é que isso tem a ver com o SUS, enfim. Então, é uma reflexão de vocês sobre o que é o SUS, né, e tudo bem, não vai ter como comparar com o primeiro, mas isso não é o central, tá? O central é vocês poderem refletir sobre o SUS a partir da discussão dessa UC, da vida de vocês, enfim, do que vocês também têm visto, né? Não sei se algum professor quer completar, Lari, sobre esse trabalho, né? Então, não, Mena, acho que só tem a Lorena. Posso complementar? Vai A falar. Lorena está colocando uma dúvida aqui, acho que era disso que a Ju ia falar, né? Se é para o dia 23. Não é para 23, tá? A aula de 23 ainda tem que fazer parte da reflexão de vocês. Então, semana que vem é a última aula, a gente fecha a disciplina e vocês têm uma semana depois de 23 para fazer essa redação e nos entregar, tá? Colocar no Classroom, né? Até o dia 30. Era isso, Chu? Tem outra coisa? Não, só ia, acho que complementar o que você disse, para eles terem essa em mente, que a ideia não é um trabalho em que seja reproduzido materiais bibliográficos na íntegra, né? A gente já fez esse exercício. A ideia é uma reflexão, que parta da seguinte questão: quando vocês entraram nessa disciplina, vocês tinham algum conhecimento, alguma ideia do que era o SUS, de como esse sistema se organizava. Finalizando essa unidade curricular, vocês saem de uma outra maneira, assim a gente espera. Então, a ideia é que vocês possam produzir um texto reflexivo, trazendo esses elementos, né? Em síntese, o que vocês aprenderam, o que ficou, né? Quais são os principais pilares que essa disciplina pôde contribuir para a compreensão do... Você tirou o som, Ju. Você tirou o som sem querer. Verdade. Então, como que se organiza o nosso Sistema Único de Saúde, como o cuidado é pensado? Acho que é isso, assim, né? Essa questão de carro-chefe, e vocês poderem dizer um pouco do que ficou para vocês, né? Saem dessa UC com que aprendizado? A Daniela está perguntando se tem alguma atividade específica desse modo de atenção básica para fazer ou no trabalho essa reflexão geral. Não, agora só falta a reflexão geral mesmo, Daniel, porque vocês já entregaram o trabalho, né, do cuidado, atenção básica redes, né, que foi que vocês entregaram mais para trás aí. Então, agora a gente fecha a disciplina com esse trabalho da reflexão sobre o SUS, tá? Como diz a Ju, o que é, como se organiza, desafios, né? Mais alguma dúvida, gente? A Lara está lembrando uma coisa, a Nana está lembrando uma coisa importante. Cada um de vocês está ligado a um grupo, né, com seus professores de cada turma, A, B, C, D. Então, dúvidas, questões, também coloquem nesse grupo, a gente encaminha junto, conversa, tá? Não fiquem com dúvidas. A gente sabe que depois que fecha a disciplina, vocês têm outras coisas para ver, mas não esqueçam desse trabalho, ele é fundamental para a aprovação de vocês na UC, tá? Nosso semestre termina no final de setembro, depois vocês têm uma semana de férias. Então, escrevam antes das férias para não atrapalhar o descanso de vocês, mas não deixem de mandar, porque ele é fundamental na avaliação de fechamento da UC. É isso, gente. Só mais uma questão. A gente recebeu um e-mail hoje de uma aluna, agora eu não vou me lembrar o nome de quem foi, mas, enfim, era um pedido de disponibilização dos links das aulas no Classroom. O André fazia essa parte de baixar o vídeo e colocar no YouTube, e ele está de férias, mas ele volta na segunda-feira e a gente estabiliza isso. A nossa agilidade, né? E olha que ela é de nós as mais espertas nisso, hein, gente? Porque eu não sei nem que a dificuldade que ela tem para colocar no Classroom. É isso aí, né? Com a volta do André, tudo se estabiliza, tá bom, gente? Gente, então é isso, né? Não sei se mais alguém quer falar, então um beijo para vocês, um grande abraço. Coloquem qualquer coisa que vocês precisem depois, né? A gente está acompanhando alguns alunos mais de perto, né, que estão com algumas dificuldades específicas nesse processo da pandemia, enfim, por dificuldades
né, familiares, enfim, e a gente tem tentado ir dialogando sobre isso, então, qualquer um de vocês que tenha qualquer dificuldade, podem também nos procurar, a gente vai dialogando, vai tentando ajudar, enfim, trocar pelo menos em como tocar, né, a vida de aluno e a vida outra, né, que todos nós temos também, né. Então é isso, grande abraço para vocês, até semana que vem, a aula será financiamento, e depois um pedaço de cada grupo para poder a gente fechar ao C, né. Tchau, Gustavo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Foi ótimo. Até mais. Achei que ia ter reunião, mas não vai ter, então, né? Vai ter. Para a gente combinar, né? Semana que vem. Talvez seja um pouquinho menor, né? Que já está meio pensado a dinâmica, mas precisamos fechar, né? Então, eu vou fazer meu xixi e já volto. Bom. Ah, não, Nana, nada de xixi.